dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que nos assiste. Eu sou a Letícia Greco, eu sou jornalista, sou repórter, concurseira, concursada e hoje nós vamos fazer um vídeo sobre o resumo da semana, os principais acontecimentos que marcaram a semana do dia 12 ao dia 19 de junho. Acompanhem! Bom, vamos para o nosso slide, eu separei 7 notícias da semana, vamos ler então os destaques. Atirador invade boate gay em Orlando e mata 50 pessoas. Microsoft compra LinkedIn por 26 bilhões de dólares. Governo divulga novo impacto do reajuste de servidores federais. Plano Estadual de Educação é aprovado na Assembleia Legislativa. Protesto contra a reforma trabalhista na França reúne 75 mil em Paris. Conselho de Ética aprova a cassação do mandato de Cunha e Rio de Janeiro decreta estado de calamidade. Bom, primeira notícia. Atirador invade boate gay em Orlando, nos Estados Unidos, e faz 50 vítimas. Você está vendo aí no slide. O que aconteceu? Na madrugada do dia 12 para o dia 13 de junho, sábado passado, às 2 da manhã, um atirador de 29 anos chamado Omar Mateen invadiu a boate Pulse, que fica em Orlando, na Flórida, e matou 50 pessoas e feriu outras 53. Bom, a princípio, o que se questionou se tratava de terrorismo ou de homofobia, porque a boate Pulse ela era uma boate gay de Orlando. Na verdade, depois que isso aconteceu, o Estado Islâmico ele já mandou uma mensagem ao mundo dizendo que, assumindo a autoria do atentado e dizendo que um dos seus combatentes tinha feito um massacre. Esse massacre ele é o segundo maior dos Estados Unidos até agora, depois do 11 de setembro, e é o maior da história recente ligado a tiros dos Estados Unidos. Bom, o pai do atirador, ele disse que ele era contra os gays, ele não gostava de gays, e também isso tem sido uma hipótese de se tratar de um caso de homofobia, o que ainda não está confirmado. Bom, também saiu uma reportagem ontem, segunda-feira, divulgando um vídeo da polícia em que o atirador, enquanto ele mantinha reféns na boate, ele ligou para a polícia e falou algumas palavras em árabe, dizendo o nome de Allah, dizendo que ele tinha feito aquilo, que os policiais sabiam que ele tinha feito, enfim. E aí se levantou mais uma vez a hipótese de terrorismo. Esse atirador ele foi morto depois de uma troca de tiros pela polícia, mas ainda não ficou comprovado a ligação dele com o Estado Islâmico, porque na verdade, a polícia não encontrou provas de que ele seria ligado, de que ele tinha realizado algum treinamento. Na verdade, ele poderia ser um aficionado, um fã, digamos, do Estado Islâmico. O Omar Mateen, ele era nascido nos Estados Unidos, ele era cidadão norte-americano. Os pais dele que eram paquistaneses, então ele não era um islâmico radicado, né? Ele era norte-americano. A questão que pode ser levantada numa prova, num concurso ou até mesmo no Enem, nesse caso, eu acho que não é nem a questão do terrorismo e da homofobia, mas sim a questão do porte de armas, que já vem sido discutida muito no Congresso norte-americano. Por quê? A gente sabe que nos Estados Unidos é muito fácil de se obter uma arma. Você pode comprar uma arma lá em até 15 minutos no Walmart. Isso já foi tem até um vídeo no YouTube que mostra isso. E o presidente dos Estados Unidos, o Barack Obama, ele está tentando fazer uma articulação no Congresso para ele fazer uma legislação mais forte, que reduza essa facilidade em se obter armas. Só que o Barack Obama e o Congresso dele, a sua maioria é da oposição, é do Partido Republicano. Então ele tem tido diversas derrotas junto ao Congresso e essa é mais uma. Inclusive, no discurso do Barack Obama, no dia seguinte ao massacre, ele lembrou mais uma vez da necessidade em se
aprovar essa legislação mais rígida para a compra de armas nos Estados Unidos. Não é à toa que a gente sempre vê nos noticiários também casos de crianças que pegam por engano as armas dos pais e acabam atirando e morrendo acidentalmente ou matando outras pessoas. Então, é isso que eu acho que é importante você saber, porque o Omar, ele era um cidadão norte-americano, ele trabalhava como guarda de segurança e ele tinha uma arma, assim como inúmeros cidadãos norte-americanos, ok? Bom, próxima notícia, slide na tela. Microsoft compra a rede social LinkedIn por 26,2 bilhões de dólares. Aí na foto você está vendo na esquerda o presidente do LinkedIn, no meio o presidente da Microsoft e na direita o vice-presidente da LinkedIn. A rede LinkedIn ela tem 133 milhões de usuários. Bom, por que eu peguei essa notícia? Seguinte, o Facebook, ano passado, para quem não sabe, ele comprou o WhatsApp e ele comprou o Instagram. Eu fiz uma prova de concurso para jornalista que tinha atualidades e vocês podem acreditar ou não, mas teve uma pergunta dizendo qual aplicativo, qual empresa o Facebook tinha adquirido, e era o WhatsApp. E agora a Microsoft, que ela também já é dona da Nokia, ela é o quê? A empresa que fez o Windows, comprou o LinkedIn. Então é interessante a gente saber que muitas empresas, muitos aplicativos hoje, eles têm saído das empresas de garagem de São Francisco, nos Estados Unidos, no Vale do Silício, ali na Califórnia. São empresas, as chamadas startups, que nascem pequenas, elas vão crescendo, elas vêm de ideias de muitos jovens inovadores que gostam de tecnologia, vão crescendo, atingem o patamar e são compradas pelas grandes companhias. O LinkedIn, para quem não sabe, é uma rede social de contatos profissionais. Se você está buscando um emprego, está estudando para concurso também, é muito interessante você se cadastrar. É uma rede que você pode fazer muitos contatos, ela tem uma timeline também, onde você pode colocar as suas atribuições, onde você já trabalhou, coloca os seus cargos e as pessoas podem fazer recomendações sobre você. Então é muito interessante, muitas empresas já estão fazendo um recrutamento através do LinkedIn. Entra lá, vê o seu perfil, vê se interessa para a empresa ou não e contrata para fazer entrevistas, enfim, então isso é bem interessante. Então agora LinkedIn pertence à Microsoft. Próxima notícia. Governo divulga novo impacto no reajuste de servidores federais. Nessa semana, o Ministério do Planejamento, para ser mais específico, divulgou o novo orçamento que o reajuste do salário dos servidores federais vai ter no impacto da economia. Ele tinha divulgado erroneamente um impacto de aproximadamente 52 bilhões de reais até 2018, mas na verdade o impacto é de 67 bilhões, ou seja, ele errou apenas por 12 bilhões de reais. O governo ele disse que esse valor ele está ainda abaixo da inflação, que já estava previsto, que não vai ter problema. Agora, o que é importante a gente lembrar é que a Dilma Rousseff, antes dela sofrer o impeachment, ela tinha barrado o reajuste por conta da crise econômica. Mas agora o reajuste ele foi aprovado e esse vai ser o impacto que vai ter no orçamento. Então, o que é interessante? Por exemplo, numa redação, você vai falar sobre a crise. O novo governo ele promete medidas para economizar, mas quem aprovou? A Câmara dos Deputados aprova esse reajuste, né? Então vai ter um impacto aí muito grande na nossa economia. Próxima notícia: Plano Estadual de Educação de São Paulo é aprovado na Assembleia Legislativa. Então, a Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou o Plano Estadual de Educação. Ele é um plano que ele prevê 21 metas que devem ser alcançadas num período de 10 anos.
Bom, aí na foto você está vendo um protesto que aconteceu de estudantes e do sindicato dos professores. O interessante é você entrar, você pode entrar aí na reportagem. Se você baixar o slide que está na descrição do vídeo, você pode clicar na reportagem e acessar. Lá estão as 21 metas que você pode ler. Eu destaco uma. O que é? Ampliar a participação de mestres e doutores na educação. Eu achei essa meta, assim, um pouco controversa. É claro que é ótimo você ter mestres e doutores trabalhando na educação fundamental e no ensino médio, porém, o que acontece? Por que a gente não tem mestres e doutores? Por quê? Para você fazer o mestrado, a faculdade, normalmente, graduação, 4 anos. O mestrado 2, o doutorado 4, ou seja, aí a pessoa já ficou 10 anos da vida dela depois do ensino médio só estudando. Se ela passar num concurso para dar aula numa faculdade pública, ela vai ganhar aí em torno de R$8.000 que ela vai começar ganhando. Quanto é que esse professor que tem doutorado vai ganhar na rede estadual para dar aula no ensino fundamental ou no ensino médio? Bom, é muito menos do que isso. Então, aí é que é a grande questão. Quer ampliar? Vamos ampliar. Mas como adequar o salário, como adequar esse tempo de estudo do professor, certo? E aí vocês estão vendo na foto o protesto. Por que eles estavam protestando? Porque eles acharam que a questão da identidade de gênero ficou de fora. E essa é uma questão que ela vem sendo debatida assim nos últimos anos. Ela está muito em voga, estão surgindo muitos casos na mídia de identidade de gênero. O que é toda essa questão de identidade de gênero? Não tem nada a ver com o fato de você sentir atração por pessoas do mesmo sexo. A questão da identidade de gênero é a pessoa nascer num sexo, mas não sentir que pertence àquele sexo. Por exemplo, o que a gente pode citar aí como um caso famoso, né, que foi bem divulgado na mídia, é o caso do Bruce Jenner, ex-atleta olímpico, que hoje é Caitlyn Jenner. Isso acendeu uma discussão muito grande na mídia nos Estados Unidos e no Brasil. Então esse debate ele ficou de fora e os alunos protestaram por conta disso, certo? Bom, próxima notícia. Protesto contra a reforma trabalhista na França reúne 75 mil em Paris. Bom, o que está acontecendo na França? A França, atualmente, ela está com alto número de desempregados. São cerca de 3 milhões de desempregados, 24% deles jovens. O presidente François Hollande, para tentar resolver a questão, ele está propondo uma reforma trabalhista. E é essa proposta que vem desencadeando esses protestos. Por quê? Alguns pontos polêmicos que os trabalhadores consideram que está reduzindo os direitos dele. Por exemplo, olha aí no slide, um desses pontos, eleva o status do acordo firmado entre empresa e funcionário. O que significa isso? Elevar o status do contrato firmado entre empresa e funcionário. Por exemplo, se você tem uma jornada de trabalho estabelecida de 8 horas para um operário, estabelecida por um sindicato, mas a sua empresa para a qual você trabalha quer estabelecer que você não vai trabalhar 8 horas por dia, que você vai trabalhar 10. Então, o que tem mais força na nossa legislação brasileira? O sindicato. O que mais tem mais força? O CLT, o Código das Leis Trabalhistas. Na França, é justamente o oposto que vai acontecer. Esse contrato firmado entre a empresa e o trabalhador, ele vai ter mais força, por isso vai elevar o status, do que o Código Nacional de Trabalho e os acordos sindicais. Ou seja, isso vai com certeza fazer com que o trabalhador ele tenha os seus direitos reduzidos. Outro ponto também que a gente pode citar é que o adicional de hora extra, o teto vai ser diminuído de 50% para 10%. Tem outros pontos polêmicos e esses protestos são justamente para que essa reforma trabalhista não seja firmada.
E, bom, vamos ver, esse assunto a gente vai voltar a falar dele quando ele tiver uma conclusão, mas por enquanto, então é essa situação, muitos protestos acontecendo na França. Para você ler mais sobre o assunto, você pode entrar no nosso slide e ler a reportagem que tá o link, ok? Próxima notícia. Conselho de Ética aprova a cassação do mandato de Cunha. Bom, essa foi uma das mais comentadas da semana, a gente não podia deixar de falar. Pelos acontecimentos das últimas semanas, inclusive, já dava até para prever que isso aconteceria. Por quê? Primeiro, quem é Eduardo Cunha? Eduardo Cunha é um deputado que era presidente da Câmara dos Deputados. Ele foi cassado pelo Conselho de Ética da Câmara por quebra de decoro parlamentar. Isso ainda não está finalizado, esse processo, porque quem vai decidir se o mandato dele vai ser cassado ou não é o plenário da Câmara. O Eduardo Cunha, ele disse que ele vai recorrer. Mas por que isso está acontecendo? Bom, o Eduardo Cunha ele é citado na Operação Lava Jato, que todo mundo sabe, é uma operação que investiga políticos ligados aí à corrupção na Petrobras. E além disso, quais são as outras acusações contra ele? Que ele tem contas no exterior não declaradas, lavagem de dinheiro, corrupção passiva, que ele tem empresas de laranja e, por conta disso, a justiça decretou o bloqueio de bens do Cunha e da mulher dele, chamada Cláudia Cruz. Então, isso aí ainda não foi definido, mas eu não podia deixar de colocar na aula dessa semana, porque é uma coisa muito importante. A nossa presidente, né, agora a ex-presidente, já sofreu o impeachment, ela está afastada aí por 180 dias, até que se resolva se ela vai ser afastada em definitivo ou não. E agora o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, pode ter o seu mandato cassado, certo? Próxima notícia e última dessa semana. Rio de Janeiro decreta estado de calamidade pública financeira. Pois essa notícia saiu no dia 18 de junho, a 49 dias das Olimpíadas. Bom, por que o governador ele decretou isso? Porque ele quer uma ajuda de 2 bilhões de reais da União, do governo federal. Então, para essa ajuda vir mais rápido, que ele está justificando por conta das Olimpíadas, para que as Olimpíadas tenham mais segurança, que as obras sejam finalizadas para que tudo possa ocorrer bem, ele achou por bem decretar esse estado de calamidade pública, porque daí o dinheiro ele vem mais rápido. E o governo federal já se manifestou que vai ajudar, porque afinal as Olimpíadas vão acontecer no Rio de Janeiro, mas ela é um evento que é do Brasil todo, não só da cidade. Então se comprometeu a ajudar. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, já disse que as Olimpíadas continuam, que as Olimpíadas vão acontecer, que isso não vai afetar em nada. Mas a verdade é que o estado do Rio de Janeiro está passando por uma situação muito complicada, para não dizer outra palavra, na qual ela está com um déficit de 20 bilhões de reais. Os professores da rede estadual, eles estão em greve, os salários dos servidores não são pagos desde novembro. Inclusive, eu lembro que eu sempre acompanho esses memes no Facebook, né? A gente fica aí vendo notícia o dia inteiro. Eu lembro que ficou muito famoso um meme em que uma servidora do estado do Rio de Janeiro postou no Facebook do Itaú se o Itaú perdoava a dívida dela, se ela podia pagar depois, enfim, porque o governador pediu cautela para pagar os salários. Então ela falou assim, bom, se o governador pediu cautela para pagar os salários, vocês não podem me dar cautela também, né? Então isso foi super compartilhado. Enfim, então essa é a situação que o estado do Rio de Janeiro está vivendo a menos de 50 dias das Olimpíadas. Inclusive, o nosso vídeo do tema da semana, na semana passada, foi sobre as Olimpíadas. Nós falamos sobre os prós e os contras em se realizar as Olimpíadas no Rio de Janeiro. Então, se você não viu esse vídeo, veja. E ele tá aqui, pode clicar e assistir. Ele pode ser tema de uma redação no Enem.
pode ser tema de questões, então é muito importante você entender. E agora, com essa notícia do Rio de Janeiro, que está em estado de calamidade pública financeira, ok? Bom, terminamos as notícias de hoje. Vamos para a questão da semana. Bom, eu elaborei essa questão mais ou menos como ela pode aparecer num concurso de atualidades. Então vamos lá. Leia o texto e assinale a alternativa correta. A Microsoft anunciou nesta segunda-feira, 13, a compra do espaço, rede social para contatos profissionais, por 26 bilhões de dólares. A dona do Windows concordou em pagar 196 por ação do site de relacionamento corporativo. O espaço será incorporado ao segmento de produtividade e processos de negócio da Microsoft. Qual alternativa preenche a lacuna? A. Facebook. B. Google+. C. Twitter. D. LinkedIn. E. Instagram. Bom, tá muito fácil de responder essa questão, né? Porque a gente comentou sobre isso. Parece uma questão muito boba. E realmente ela é muito boba para quem está ligado em atualidades, para quem assiste notícia, para quem vê os nossos vídeos. Ela é muito fácil, mas olha, é uma questão dada de presente para quem está ligado, mas para quem não tá acompanhando, gente, e que não acompanha muito de redes sociais, não tá aí muito por dentro, vai ter que chutar. Então a gente já sabe, slide na tela, resposta D, LinkedIn. Certo? Antes da gente finalizar, joga o slide aí na tela de novo. Eu vou comentar uma notícia que vai entrar no resumo da semana que vem, que é: Cameron anuncia referendo sobre acordo com a União Europeia para 23 de junho. Então, o que está acontecendo no Reino Unido, né? O David Cameron, primeiro-ministro do Reino Unido, ele propôs um referendo onde a população vai escolher se o Reino Unido permanece na União Europeia ou se sai da União Europeia. Isso tem grande chance de aparecer em alguma questão de atualidades. Por quê? Porque a Escócia, no ano passado, também fez o mesmo referendo e a população decidiu ficar na União Europeia. E eu fiz uma prova de atualidades que caiu perguntando justamente qual país que estava passando por esse processo. Então, semana que vem a gente vai comentar sobre isso. Então, se você gostou do nosso canal, dê um like, se inscreva, que a gente vai estar sempre aqui toda semana trazendo muita atualidades, muita notícia para você arrasar na sua prova, no seu concurso, no Enem ou no vestibular. Um beijo, bons estudos e até mais!